Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz. O motivo de eu estar aqui hoje foi para estar partilhando com vocês um pouco da vida dos apóstolos. Os apóstolos foram aqueles que foram eleitos a estar do lado de Jesus e depois continuar o anúncio poderoso de Cristo. E se eu perguntar para vocês hoje, quantos eram os apóstolos? Você aprendeu na catequese? Os apóstolos eram 12. E se eu falar para vocês que na verdade o total de apóstolos foram 13? Aí vocês vão falar, você tá louco, Wellington? Você tá doido? A gente aprendeu na catequese que eram 12. Foram 12 apóstolos, mas foram 13 eleitos. E aí, para chegar nesse 13º apóstolo, a gente vai voltar um pouquinho lá na eleição dos apóstolos. Para isso, a gente vai usar a passagem de Marcos, no seu capítulo 3, versículo 13. Ele quer dizer assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram eles. Designou 12 dentre eles para ficar em sua companhia. Eles os enviaria a pregar com o poder de expulsar os demônios. E escolheu estes 12: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Ele escolheu também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o zelador e Judas Iscariote, que o entregou. Esses foram os 12 a quem Jesus escolheu. Mas se a gente adiantar um pouquinho, a gente vai lá para Via Crucis, para aquele momento da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Foi nesse momento em que um deles, Judas Iscariotes, o traiu, e depois de ser corrompido pela sua ganância, ele acabou entregando Jesus. Depois, arrependido, sentindo-se culpa, ele acabou se suicidando, ficando assim os 11 apóstolos. Aí chegamos naquele 13º eleito, que no final das contas acabou sendo o 12º, que ele foi eleito justamente para ocupar essa lacuna que ficou, né? Esse espaço vazio que ficou dentro dos 12. E esse, dentro desse eleito, foi São Matias apóstolo. Ele foi eleito, e essa eleição ela é citada lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 1, no versículo do 21 em diante, onde após a ascensão de Jesus morreu, ressuscitou e depois subiu aos céus. Então, após essa ascensão, os apóstolos viram que tinha um espaço vazio ali que precisaria ser ocupado. E nesse espaço, eles resolveram eleger um novo apóstolo. E assim foi feito. Passar um pouquinho a leitura, onde diz a eleição de Matias, no livro de Atos, no capítulo 1, do versículo 21, ele diz que Pedro, após eles estarem lá, eles estavam reunidos no cenáculo, e um pouco antes de Pentecostes, então Pedro ele levanta diante do cenáculo e proclama para os outros apóstolos que estavam ali. E assim diz: convém, pois, que destes homens
que tem estado em nossa companhia todo o tempo em que Jesus viveu entre nós, a começar do batismo de João até o dia em que de nosso meio foi arrebatado, um deles torne conosco testemunha da ressurreição. Propuseram 2 nomes: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. Exoraram nesse momento e elegeram Matias. Então, só para resumir um pouquinho a história, eles acharam que teve essa lacuna. Então, dentre os discípulos, eles viram que José e Matias eram os candidatos a ser apóstolos. Aí o que foi feito? Hoje a gente faz muito isso, mas assim, não sei se foi exatamente dessa forma, mas só para explicar de uma forma bem simples, que assim, eles foram lá, escreveram no papelzinho o nome de José e Matias, colocaram lá num saquinho, numa caixinha, e eles pediram para o Espírito Santo que o revelasse quem seria o próximo apóstolo. E foram lá e tiraram o nome, e por inspiração do Espírito Santo saiu o nome de Matias. Matias era considerado como discípulo de muita fidelidade de Jesus. Então, alguns escritos, alguns estudiosos dizem que ele foi um apóstolo modelo de fidelidade, honestidade e desapego. Por que fidelidade? Fidelidade porque ele, como discípulo, ele caminhou por toda a vida pública de Jesus. Então, mesmo ele não sendo apóstolo, ele esteve com Jesus todo o tempo. Desde o batismo, lá no Rio Jordão, com João Batista, até a ascensão de Jesus. Apesar da palavra falar pouco sobre ele sempre esteve ali do lado de Jesus. Honestidade. Ele teve que passar por um momento de renovação. Então, de Judas Iscariote, que foi o traidor, que foi a quem entregou Jesus, ele teve que provar totalmente o contrário. Então ele tinha essa obrigação da honestidade. E o desapego. O desapego porque, apesar dele estar esse tempo todo ao lado de Jesus, ele nunca teve a pretensão de ser um apóstolo. Ele simplesmente queria seguir Jesus. Então ele foi as virtudes dele que foram identificadas pelos estudiosos foram que ele foi modelo de fidelidade, honestidade e desapego. E aí então ele hoje é considerado pela igreja como um apóstolo póstumo. Por que póstumo? Porque ele foi eleito após a ascensão de Jesus, após a passagem de Jesus pela terra. E assim como todos os outros apóstolos, ele foi designado a pregar a palavra de Jesus dentre os diferentes povos. E assim, após essa eleição, aí veio o tempo de Pentecostes, eles receberam o Espírito Santo e foram enviados para essa missão de propagar a palavra de Cristo por toda a terra. E assim, a vista dele, a presença dele, foram feitas muitas conversões. Ali, principalmente, alguns estudiosos falam que, vamos dizer assim, o território dele, onde ele mais exerceu a sua missão, foi ali na região da Capadócia, onde hoje é a região da Turquia, por alguns pontos da África, e até hoje, a terra hoje que é conhecida como Etiópia. E assim como todos os apóstolos, ele também sofreu grandes martírios, né? Alguns estudiosos dizem que ele foi decapitado, e os seus
restos mortais foram divididos em partes que foram distribuídas por alguns lugares no mundo. Ainda hoje algum de suas relíquias, né, está na Alemanha, na cidade, se não me engano, acho que Treveri, onde ele é padroeiro dessa cidade. Então, assim, foi um grande exemplo de missionário, porque mesmo antes de ser apóstolo, né, ele já caminhava com Jesus. O grande feito dele foi testemunhar, foi o apóstolo que foi testemunho da ressurreição. Então, que possamos hoje também seguir um pouco do exemplo de São Matias, ser exemplo da ressurreição, levar a ressurreição aos nossos irmãos, aos nossos pares. Podemos ser, assim como São Matias, um exemplo de fidelidade, de honestidade e desapego. Tá bom? Então aqui deixei para vocês um pouquinho da história de São Matias. A sua festa é celebrada em 14 de maio. Esse 14 de maio foi escolhido porque ele fica na data antes do Pentecostes e numa data que, segundo os estudiosos, é a data próxima, provável, de sua eleição. Então que São Matias possa nos abençoar, possa interceder por nós e que seja para nós exemplo de missão. Tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe vocês, e São Matias Apóstolo, rogai por nós.